Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer a Ti, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, não somente por este momento, mas para todos os momentos que Tu nos tem nos dado, e também naqueles ainda no futuro que Tu vai nos dar para vir neste local, para cultuar o Teu santo nome, para estudar um pouco da Tua palavra, em comunhão um com os outros, irmãos, visitantes, e agradecemos a Ti por isso, Pai, por tudo isso. Agradecemos pelo dia que nos deste, agradecemos pela salvação eterna em Cristo Jesus. E viemos pedir a Ti, Pai, que nos abençoa os hinos que vamos cantar, e nesse momento, essa hora que vamos passar aqui reunidos como igreja, que possamos sair daqui com nossas almas edificadas. Lembramos também, ó Pai, de nossas famílias, família de nossos filhos, onde estão neste momento. Pedimos a família dos irmãos sanguíneos. Lembramos também dos irmãos em Cristo, que está todo espalhado por uma face da terra, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não vamos ter o privilégio de conhecer nesta vida, mas vamos conhecer lá na glória, quando nós estivermos lá. E pedimos em favor de todas as igrejas que espalhadas sobre a face da terra, trabalhando, pregando o Evangelho, todos os pastores, todos os obreiros, dirigentes. Lembramos também das pessoas que alguém estão trabalhando nesta noite, noturno, pessoas desta cidade, os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão com dificuldade, aqueles que estão em fraqueza, desanimados. Pedimos a Ti que Teu Espírito trabalhe no coração deles, que eles animam e venha para o rebanho. Pai, pedimos em favor dos governantes também, começando o municipal até o federal. Em nome de Cristo, Pai, que pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, vamos então louvar a Deus. Que hinos que vamos cantar? 556, está na mesa desde manhã que foi pedido lá fora. Vamos. 556. Achei.
Quero estar ao pé da cruz. Que número que é isso? Você já lembra? 289, só que falou de memória. Quanto? 289. Eu estava lembrando dele. Eu não sei, não vai ser não. Eu sei que tem que Paulinho. 389? 289.
você já tem que dar a família representada, e o pastor na direção do trabalho. Tudo isso com perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos levar nossos pedidos a Deus, orações. Vou pegar desse lado aqui. Eu peço para mim e para minha família geral. Pedido da mãe Adelina, a família dela. Quem? A Ana Rosa também, pedido, oração dela e família. Primeiro eu agradeço a Deus que está recuperando, tá? O corpo já está mais suave, né? E peço o favor dos meus. O Antônio está agradecendo a Deus pelo problema da perna, no joelho, na perna, né? Já vai, a irmã Verinha pedindo para o irmão Leandro também, que vai amanhã começar a trabalhar. E a Macácia pediu também. Por nós, pela família do Mateus. Pedido dele, da família deles, tudo, do Mateus. Pelo Alex e o Omar. E o Alex. E o irmão Marcos. Um agradecimento pela saúde do meu pai e também que ele amanhã tem retorno médico e possa estar tudo ok. Amém, Pedro. Agradecimento da Mangilane pelo Mauro, né? Que Deus abençoe ele, que ele recupere, sai dessa, né? Se Deus não pôr a mão, né? A minha irmã esses dias teve contato com um dos médicos que atendeu ele no início e ele lembrou do caso do meu pai quando foi feito uma toma de um câncer que tinha no lugar e depois quando foi repetir essa toma não tinha mais esse câncer no lugar. Ele lembrou dessa história do paciente, então a gente vê que foi um milagre mesmo de Deus. Amém. O irmão Luciano também, família, vida espiritual, trabalho, né, tudo. Esse lado aqui, irmão Eduardo, né, pedido dele, Deus sabe. Mãe Jacira, pedido dela, família. Mais alguém? Peço para minha família, o Bruno, o Jânio, vocês sabem o que eu vou fazer sexta-feira. Pedido da Maçônia. Não sabe o que vai fazer isso. Família também, Sueli. Pedido do Major Estiga, família. Quem? Sueli. Sueli. Deus sabe quem é. Mais? Pela Alice, ó, o menino que tá. Quem? Alice. Alice. Deus sabe quem que é. Glória a Deus. Glória, Cleiton, nem orado esse dia para ela que não cumpre em casa também. Eu vi hoje, eu perguntei ela, ele ia retornar hoje para casa, eu disse aí que a igreja estava orando. Então, Deus, eu pedi que continuasse. Certo. Mais alguém? Uma menina também que está internada, ela está com a Maria Clara. Maria Clara, que está internada, uma pedida da Maçônia. Então vou pedir ao irmão Daniel Martins que faça a oração. E depois nós canta rapidinho também o hino 509, tá bom? Bendito e eterno Deus, perdão te peço pelas minhas muitas faltas diante de ti. Te agradecemos, Senhor, porque na tua misericórdia tem nos socorrido e nos sustentado. Temos dia a dia motivo de te agradecer, como os agradecimentos que foram apresentados, que toda honra e toda glória seja sempre dada a ti, Senhor. Te agradecemos porque és misericordioso para conosco. Também queremos te agradecer pelo netinho que está recuperado, graças a ti, a esposa que está se levantando, assim entre outros, e viemos pedir a ti que continua nos socorrendo na tua bondade. Que o Senhor não olhe para nós nas nossas limitações e faltas, somente na tua misericórdia, pois não há motivo para que socorra o homem, o ser humano, mas na tua bondade assim tem feito. Te honramos, te damos graças e te louvamos por isso. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmão, vou deixar para o final, falei, mas faltando, vai
cada hora, faltando 10 minutos, então vai ter 30, 40 minutos. Quando eles cantam no final. Então vocês abrem a vossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Vocês perdoam aí nessa, né? Então, que cantamos 3 hinos, sempre a meta é cantar 3 hinos. Vamos cantar depois ele. Ou se tiver algum outro pensamento dos irmãos, pode pedir. Vamos falar sobre o amor. Hoje de manhã eu preguei sobre a ressurreição, capítulo 15, um pouco do capítulo 15. Hoje eu vou falar sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, fala dos dons de línguas. Começa por aí. E há muita confusão, muitas hoje perguntaram para mim essa semana, visitantes, sobre o assunto dos dons de línguas, falar em línguas na igreja. Eu expliquei. Então agora vamos ver se a gente esclarece. Não dá para esclarecer tudo, mas vamos procurar o máximo, aproveitar. E o visitante também, né? Inclusive foi visitante que perguntou. E também os outros mais visitantes também, aproveitar também, saber sobre o amor. Então, eu vou ler do versículo 1 até o 4, depois nós vamos estudar. Então o apóstolo Paulo diz aqui assim, nós devemos ver bem como que é. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Agora no 4 ele fala, o amor é sofredor, versículo 4, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Oramos um pouco. Amado Deus e Pai, peço a Ti neste momento que me abençoe, me dê sabedoria, abençoe a igreja aqui reunida, que possa, Pai, falar não movido pela carne, mas movido pelo Espírito. Nos ajude nisso, se sabemos que a vontade de Ti é essa, que Tu permitas, Pai, me dê sabedoria, e cada um de nós possamos entender, aqueles que não entendem, aquele que entende, reforçar mais. Por Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então, irmão, note bem, o apóstolo Paulo fala ainda, capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens. Quando ele está falando aqui, é idiomas, de todas as línguas, todo que existia, e a dos anjos. Olha a ênfase que ele dá aqui, é o amor. E não tivesse o amor, nada seria. Seria tudo em vão. Tudo coisa deste mundo, a carne. Só deixa orgulho. Quando a pessoa se sente, sabe muitas coisas, conhecedor, tem muito o que acontece. Ele orgulha, fica orgulhoso. Então, e não tivesse o amor, ele fala, seria como o metal que cine, o metal que soa, né? O metal, o tino e o sino que tine. Escuta o sino lá da igreja, lá do templo da igreja católica lá, né? Plém, plém, né? Ou uma corneta, a buzina que toca, né? Onde eu trabalhava numa firma em Bauru, que era tudo com a corneta. Então, nem aquela som seria, se não tiver o amor, é como o sino que toca, uma trombeta, um instrumento que toca bonito, ele é frio. Ele não tem nada, seria assim. Então,
Então Paulo aqui parece usando de um exagero, mas intencional, a propósito. Então ele enfatiza aqui a inutilidade, ele enfatizou bem aqui a inutilidade dos dons, quando exercidos sem o curso do amor. Todas as coisas que vamos fazer devem ser acompanhadas com amor. Então ele disse, a expressão línguas dos homens refere-se provavelmente ao dom de falar em línguas estrangeiras, entendeu? Línguas, idiomas estrangeiras. Hoje querem falar do dom de falar em línguas, mas não é idiomas. Quando falava no Pentecostes, quando falava tinha um intérprete. Então aquele que falava, ele falava na língua original dele. Mas cada um que estava de estrangeiro, ele ouvia na sua própria língua. Era necessidade, o Espírito Santo que guiava. Então, ele disse aqui, então, por isso. Então, tem que ter tudo no curso do amor. Tudo com amor que falaram. Então, e o dom de falar em língua estrangeira, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 4 até 11, enquanto a operação dos anjos, ele fala que pode ser um exagero proposital, para nos ensinar, para nós compreender bem todos os mistérios, ou remover montanhas, como fala no versículo 2. Como ele fala que Jesus, aquele que tiver a fé, faz um monte desse mudar de lugar para outro. Ninguém tem essa fé. Não existe, isso é para tirar uma lição. Ninguém consegue fazer algo mudar de lugar que o Criador, que Deus fez um monte. Deus plantou aquela árvore. Você vai falar sobre a árvore, sai daí e vai para lá. Ninguém tem essa fé. Não existe. Só Deus. Deus é poderoso para tudo. Então, isso também é para não tomar essa lição no pé da letra. A Bíblia ensina muitas coisas que não devemos tomar no pé da letra. Isso aí. Montanhas. Pode ser também, o que nós vamos usar aqui? Montanhas de dificuldades. Montanha de dificuldade. Ou má vontade de fazer algo para servir a Deus. Isso é uma montanha. Você tem uma montanha na frente que se torna um obstáculo e dificuldade, que você não pode servir a Deus. Ou falta de ânimo, ou qualquer outra coisa. Então, quer dizer, quem tiver a fé, ele vai fazer vencer esses montes de dificuldade, monte de sofrimento, montanha, monte grande de desânimo. Então é isso. Então, usar a linguagem dos anjos também é impossível de ser determinado, de determinar essas coisas. A expressão ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, aqui no versículo 13, também, se note bem, como que ele diz aqui, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, no versículo 2, e conhecesse toda a ciência é o conhecimento natural, ainda que a gente tivesse tudo isso, esse dom, esse talento, isso aí é dom, mas não tivesse o amor, então, ciência, e nem que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Então, todas as pessoas, quando crê, ele recebe o Espírito Santo. Isso está em Romanos 8, versículo 9. O Espírito, e a base aqui na qual tudo deve ser edificado no amor. Não adianta nós virmos aqui na igreja se nós não virmos com amor. Não adianta nós querer fazer as coisas se não tiver amor. Então o amor, ele se faz mover as coisas. O amor, então se houver amor, se não houver amor, nós não somos nada.
Nada. Você sabe uma coisa, nada. Aí ele fala, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Olha bem, não adianta você pegar, dar dinheiro, você distribuir, ajudar os pobres, mas se não tiver o amor, nada disso vale. Muitas pessoas falam, vou dar, distribuir os bens, vou deixar a pessoa tudo bem, vou ajudar. Não adianta fazer isso sem ter amor. Não vale nada disso. Dar toda a minha fortuna, eu vou dar toda a minha fortuna, uma pessoa rica, ao sustento dos pobres. Isso acontece muito, alguns que faz isso. Mas nem que entregasse o meu corpo para ser queimado. Olha tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui. E a ênfase é o amor. E não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Se fazer para se gloriar. Às vezes as pessoas fazem muitas coisas para se gloriar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço, eu sou para se gloriar. O homem na natureza velha, na carne, o homem, no sentido assim, o homem que não é crente, e muitos crentes também acontece isso, ele gosta de gloriar. Nós devemos tudo dar glória em Cristo, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós sabemos, que nós falamos, fizemos, tudo que nós temos. Glória a Ele. Pegar desde a manhã, a todo momento glorificar a Deus. Primeiro, e se não tiver Jesus, vai gloriar em quem? Se não tiver o Espírito Santo habitando, se a pessoa não tiver o Senhor Jesus, não for salvo, a glória dele, que ele dá a glória dele, ele fala assim, graças a Deus, se Deus quiser, é vã. Deus não recebe essa glória, porque não tem o Espírito Santo, não tem o Filho dele, não tem ele como Pai. Então ele diz aqui, agora no versículo 4, olha bem o que ele disse que é. O amor é sofredor. Viu só? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Quando fala amor, o amor é este amor. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Então aqui é tudo fruto do amor. O amor, ele é paciente. O amor deixa a pessoa paciente. O amor fala, é benigno, deixa a pessoa bondosa, benigna. Uma pessoa caridosa. Uma pessoa fácil de lidar. O amor não é uma pessoa bruta, estúpida. Que se você não tem paciência para não tolera conversar com aquela pessoa, você não vive com aquela pessoa com dificuldade, porque ela é bruta, ela é estúpida. Não tem amor. Não tem o Espírito Santo, vamos dizer assim, a realidade é essa. Então, o segundo lado da atitude divina para com o gênio humano, não quer o que pertence a outros. Ele quer o que pertence a ele. Esse é o segundo lado da atitude divina, que vem do alto, do gênero humano. Não quer o que pertence do outro. Liviano, liviandade, ele está falando que liviano, não tem noção, ele é imprudente, insensato, uma pessoa liviana, pessoa leve, você não pode confiar, ela é insensata, imprudente. Uma pessoa que tem um caráter, tem Cristo, ela não é liviana. Ela mostra o conteúdo que está dentro do coração. Ela tem o amor de Deus. Ela não tem noção das coisas, da sabedoria. E é também irrepreensível. A pessoa que não adianta você estar repreendendo, não repreendendo. É a pessoa.
Então Paulo ele personaliza aqui o amor como uma pessoa que age do modo a que os cristãos deveriam agir desse jeito, de tudo que ele falou. O quadro total aqui sugere uma descrição do próprio Cristo. É o amor. O amor não adianta você falar que ama. O amor é mostrar o amor. O amor não é tanto você ficar abraçando, você está sorrindo muito com os outros, está agradando, assim, muito conchego. Não é isso. O amor, ele é dentro. Vem uma pessoa séria, uma pessoa com o rosto fechado, mas ela é amorosa, não odeia. Não é dizer tanto abraçando e batendo nas costas, dando beijo, aperto de mão, quer dizer que ama. Tem alguns muito bem carismáticos, muito para lidar com essa pessoa. A vez não tem o amor, do amor que é o fruto do Espírito Santo. Ele fala no 5 aqui também, o amor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor faz você suspeitar mal da pessoa sem a pessoa falar o que está dentro da pessoa. Quem tem o amor, ele esquece de si mesmo e considera os outros. Ela é desinteressada nas coisas deste mundo. Não tem aquele interesse que faz pecar, afastar de Deus. Tem muitos nessa situação. Eu vejo muitos cristãos que estão nessa lista, estão nessa classe, distanciando das coisas de Deus. Está faltando amor. Amor a Cristo, amor a Deus, amor à igreja. Então, não se sente amargurada quem tem amor pelo abuso e insulto quando os outros insultam. Olha, irmão, a pessoa tem amor na alma da pessoa. Às vezes, você não tem confiança nela. Você não vai se abrir com uma pessoa que você não confia. Mas você também não vai ficar amargurada com a ofensa dos outros. Ou ferida, você é ferido por alguém. Você pode naquele momento você sentir, mas depois acaba. O ódio não deve permanecer no coração de um cristão. Ele não permanece. E também, ele não planeja mal contra o outro. Amor, quando ama, não concentra a sua atenção sobre o erro dos outros. Tem pessoa que só fica olhando para os erros dos outros e não olha para os erros dele. Aí ele está se achando que ele é muito certo. Não devemos concentrar. O tempo que assim nós for concentrar no erro dos outros, nós vamos relaxar para com Deus. Vamos perder tempo nisso daí. Se algo vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração, em vez de eu estou com pensamentos em Deus, em vez de estou louvando a Deus, em vez de eu estou pensando outras coisas, agora eu vou concentrar no erro do outro, que as outras pessoas cometem, etc. O 6, note bem, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Você faz a injustiça, você fica folgado, fica assim tudo cheio. Fiz injustiça, tive um grande lucro na costa do outro. Não, você está folgando com a injustiça. Não, aqui fala, mas folga com a verdade. É o contrário. Não é uma pessoa mexeriqueira das maldades de outros. Muito pelo contrário, obediente à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz assim, vamos fazer assim. Se a palavra de Deus disse não. É a palavra de Deus que está em jogo na vida do cristão.
Procura amar o próximo como a ti mesmo. Nem sempre nós... Olha isso aqui, irmãos, é uma lição para nós. Eu não estou dizendo que eu faço tudo isso. Eu procuro amar o próximo, procurar fazer todas essas coisas. O pior é você não fazer nada disso. Viver tudo ao contrário disso. Aí está tudo errado. Aí tem coisa errada. Aí no 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha bem, o amor, tudo sofre, tudo crê. Crê em quê? Em Deus. Ele crê. Ele não é uma pessoa duvidosa. Está falando das coisas de Deus? Eu creio. Cristo morreu na cruz para me salvar, para te salvar? Creio. Creio e obedece. É aceitar. Não tem como hábito de se queixar. Tem o conceito ou mente e pensamento mais amável do que de todos os homens. Segue acreditando no melhor. Nós não devemos pensar no negativo, né? Devemos sempre acreditar no melhor. Embora que às vezes aconteça o pior. Mas nós não devemos ter um pensamento negativo. Você imagina, um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro. Na igreja, para funcionar, todos nós devemos acreditar no melhor. Sempre ter fé vai melhorar. Nunca tem fé que vai piorar. Mesmo que vai piorar, Deus é que conhece o amanhã, o futuro. Não devemos ficar preocupados, arrumar inimizade, mesquinha por causa de homens, por causa de políticos. Vamos dizer assim, por causa das eleições estão chegando. Não devemos de estar arrumando coisa que eu defendo aquele time. Aquele time, eu defendo o meu time. Outro, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, brigo. Para que isso? Você não vê ninguém brigando por causa de Cristo para defender a verdade. E não deve brigar mesmo, mas deve defendê-la. Então, aguenta tudo, tudo está vinculado no amor. Tudo espera, tudo suporta. Ele fala aqui no 8, o amor nunca falha. Mas havendo, agora ele vai falar de novo, ó, o amor nunca falha, mas havendo a profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Hoje a ciência você se aprende estudando na escola, na faculdade. Mas antigamente não. Quando ele está falando aqui, é ciência sobrenatural, você aprendia, tinha o dom do conhecimento. Então, aí no 9 dizer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que ele falou assim, apóstolo Paulo falou assim? Porque eles tinham uma parte da Bíblia só, o Antigo Testamento. Então eles não tinham o Novo Testamento na mão. Então, como é que eles iam pregar, falar, ensinar, se eles não tinham um manual na mão para ler e pregar? Aí que eles tinham os dons foram os apóstolos. Eles tiveram esse dom especial, o apóstolo Paulo, todos eles. Então Deus revelava, aquele tempo revelava, a Bíblia é revelada para eles falar. E terminou no Apocalipse. Ele disse assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha bem, onde é que a maioria das pessoas religiosas é aqui. Mas quando vê o que é perfeito. Um dia, uma vez eu estava conversando com o pentecostal, chegamos nisso daqui. Aí ele falou assim para mim, falei, o que você diz? Mas quando vê o que é perfeito? Ele falou, Jesus. Falei, é por isso que erra. Aqui não está falando de Jesus. Eu não conheço o grego, diz que no original fala para o é neutro. Fala aquilo. Está falando de coisa. Ninguém vai falar para uma pessoa aquilo. Aquilo. Então, quando vê aquilo, o perfeito, a Bíblia, do conhecimento aqui, perfeito. Então, o que é em parte, essas coisas eram em parte.
dom de profetizar, eles falavam línguas. Isso vai ser, cessarão, a língua vai cessar. Eu perguntei, por que é cessar? É parar. Não hoje, porque não falar em línguas. Se vinha aqui um americano falar, tem que ter um intérprete. Vai falar inglês, tem que ter um intérprete. Todos têm que ter um intérprete de língua para tudo aproveitar. Então, será o que vindo o que é perfeito, então o que é em parte, essas coisas serão aniquiladas. E foi. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, versículo 11, acabei com as coisas de meninos. Olha o apóstolo Paulo diz aqui, tu está acompanhando? Olha bem, que comparação aqui, quando eu era menino. Então o apóstolo Paulo ensinou aqui, ele fez uma comparação que quando eu era menino, quando eu era menino, acho que todos aqui, fazia aquele cavalinho de pau, cabo vassoura e andava cavalinho de pau. Agora de homem é bonito eu pegar um cavalinho de pau, aí eu vou andar assim, brincando. Eu deixei, eu era menino. Eu pegava a tabuinha assim, que acho que os irmãos fez isso também, não é possível que é só nós. Fazia aqueles buraquinhos assim de roda, que no paralama, de carretel de máquina de costura. E ficava brincando assim, fazendo caminhãozinho. É isso, coisa de menino. Agora, quando chega adulto, isso aí fica fora. Então o apóstolo Paulo falando assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia como menino. Está falando nisso aqui para a gente entender. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Então, quando eles tinham só o Antigo Testamento, então os rapazes falando, eu era como um menino, não sabia as coisas, agia como um menino. Então o apóstolo Paulo, ele compara o estado antes de completar o cânon, que é a escritura toda. Então ele como menino, aquilo que estava por vir, que não tinha vindo ainda, ser completa, que seria a Bíblia, a revelação completa por escrito. Então nós não devemos falar assim, vou dizer assim, eu tive uma revelação que falou para mim, falar uma coisa, não tem algo para a gente falar que não está na Bíblia. Falou, olha, o Espírito Santo falou para mim que agora devo amar vocês. Mas a Bíblia disse isso. O Espírito Santo está me falando que eu devo ser benigno, que eu devo fazer o bem, isso, aquilo. Mas a Bíblia diz, todo está aqui. Ela é inspirada. Ninguém de nós fala inspirada, pode falar iluminado pelo Espírito Santo. Então, ser completado é a Bíblia, ou a revelação completa por escrito que nós temos, simbolizando por um adulto amadurecido. É como um homem amadurecido, então tem a Bíblia. Qualquer um entende, mas deve ser usado pelo Espírito Santo. Porque agora temos toda ela completa, quer dizer, o Novo Testamento completo nas Escrituras. Aí no versículo 12, porque agora vemos por espelho. Ele está falando, o apóstolo Paulo falando daquele tempo, agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha o que o apóstolo Paulo diz, mas porque agora o que? O tempo passado, esse tempo passou, ele está falando, vemos por espelho enigma, difícil de entender o mistério, porque é difícil entender o mistério, então ele fez a comparação. Talvez o espelho daquele tempo não era um espelho que nem hoje. O espelho que tem um aço poluído, muito mal, né? Então você olhava, talvez fica olhando assim, não via. Aí ele fala assim, mas então veremos face a face, sem o enigma. Hoje você olha para um espelho, você vê tudo bem o seu rosto. Hoje não vê, não olha no espelho como de primeiro um aço. Né? Você pega um aço, né? Tinha o disco do arado do trator, então trabalhava e ficava iluminando, que você via até um pouco a sombra do seu rosto lá. Tinha uma enxada de tanto carpir que ela ficava branquinha. Você olhava assim,
Dá para ver mais ou menos. É um laço, assim, enigma. Então, aquele tempo era assim. Então, eles tinham revelação. Eles não entendiam bem. Mas Deus dá. Então, agora, o olhar é aberto. Porque nós temos a Bíblia completa. Claramente. Por isso que não existem esses dons. E hoje, depois nós vamos ver o que é que existe. Então vemos claramente com um conhecimento mais pleno, porque terminou em Apocalipse. Agora o último versículo. Ora o versículo 13. Agora, pois, permanecem, olha o que o apóstolo Paulo falou, os outros foi excluído tudo. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deste é o amor. Agora, por que o apóstolo Paulo falou, agora permanece a fé, a esperança e o amor? Mas o maior desses três é o amor. Eu sei que alguns sabem muito. Quem é que vai responder? O amor, É. o amor vai continuar. Amém, meu irmão Antônio. Então, assim, hoje permanece, hoje, nessa época nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo pela fé. E temos esperança que nós vamos lá, morar lá no reino, lá no céu. Nós vamos morar com Deus, com Cristo, eternamente. Então temos fé e temos esperança e o amor. Quando chegar, nós estivermos com o corpo glorificado, estiver lá, nós vai precisar viver pela fé? Não. Por quê? Porque nós estamos vendo. Nem vai precisar de ter a esperança que nós temos agora. Olha, tem tanta dificuldade a passar? Não. Então você note bem, é tão simples isso. Por isso que fala, mas o maior desses três amores, porque o amor não vai acabar, essas outras coisas vão acabar. Enquanto estamos nesta vida, nós estamos vivendo pela fé, esperança e o amor. Agora nós sabemos que o amor não vai se acabar. Então quer dizer, então vamos parar aqui onde começamos. Ainda que eu tivesse o dom, irmãos, o dom de profecia, o apóstolo Paulo, ainda que tivesse, eu vou profetizar. Se alguém hoje falar, ainda que tivesse todas estas coisas aqui, e conhecesse toda a ciência, se eu conhecesse toda a ciência, tudo que está na Bíblia, que não precisava da Bíblia de nada, não precisava estudar na Bíblia, não precisava de nada, eu conhecesse tudo, saber bem, o máximo, perfeito, e que eu tivesse a fé também, de maneira tal, que tivesse, porque se tivesse, negócio, tudo comparação para entender, de maneira tal que eu transportasse o monte, e não tivesse o amor, nada seria. Então nós devemos, todas as coisas que nós vamos fazer, agir pelo amor. Não adianta nós pegar, dar dinheiro, nós ajudar, outros fazer tudo, sim o amor. Primeiro, o amor a Deus, quem tem o Cristo no coração, ele ama a Deus e ama o próximo. Mas não adianta você fazer se não tiver o amor. Não adianta vir na igreja se não for pelo amor. Se for por obrigação, se torna um jugo pesado. Então vamos ficando com isso aqui. Então vamos procurar. O amor é sofredor, como ele disse. O amor é benigno. Este é o fruto do amor. O amor não é invejoso, não fica com inveja, que os outros têm mais coisa que você, tem um carro novo bom, por que vai ficar com inveja? Se você puder ter, você tem, não pode ficar com inveja do outro, inveja de outros irmãos, destacando mais na vida espiritual. Tem uma inveja sadia, se existe, tem. Vamos dizer, eu quero ter, você conhecer bem igual aquela pessoa conhece, admiro. Mas você não pode ter uma inveja maligna.
ser zeloso pelas coisas de Deus, ser zeloso, não ser uma pessoa leviana, pessoa sem caráter, sem peso. Tem gente falando que ele é um homem que é um cidadão de peso, você pode confiar, ele é uma pessoa. Mas o mundo vê um cidadão de peso de outra forma, que tem dinheiro. E nós não devemos olhar isso de peso, uma pessoa que tem Cristo Deus, ele é fiel na palavra de Deus, ele é confiável, você pode contar com ele, é uma pessoa que não atrapalha, é uma pessoa que ajuda. Não ficar só criticando. Muitos que estão fora, estão só criticando a igreja. Não adianta você criticar a igreja. Quem está fora está numa situação pior. Se nós estamos aqui, nós estamos errando, tem gente errando, mas está aqui. Ele está errando, mas está em situação melhor que aquele que está fora. Fora do rebanho. Está entregue à mercê de Satanás. Misericórdia para alguém que está nessa situação. E amém para nós, aqueles que estão seguindo bem a Cristo. Amém? Então vamos louvar a Deus. Antes de louvar, fazer uma breve oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que nos deste de falar um pouco de Ti, dos Teus ensinamentos, Pai. Peço em favor da igreja e peço nessa favor dessa semana que quarta-feira possamos estar aqui novamente. Em nome de Cristo pedimos, em nome dele agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos cantar. Eu falei do hino 509. Se vocês quiserem outro, pode ir. Junto a ti. Junto a Ti.